Em nome de Jesus, não despreze essa mensagem de Deus. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Ultimamente você tem sentido muitos conflitos. Você projeta planos e quando começa a fazer, dá errado. Você começa a projetar algo para melhorar a sua vida, dá errado. Sabe o que é isso? Algumas vezes nós estamos travando batalhas invisíveis, aonde ninguém está vendo. E hoje eu recebi de Deus aqui a autoridade para estender a mão. Toca na minha mão aqui pela fé. Toca na minha mão pela fé. Eu profetizo hoje que todas as ferramentas forjadas contra a sua vida não vão prosperar. E eu não sei quem foi, de onde veio ou para onde vai. Mas seja qual for a ferramenta preparada contra a sua vida, que caia por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Como sinal de aceitação e que você recebe, já deixa escrito aqui, Isaías 54:17. Porque aquilo que é ligado na terra, também é ligado no céu. Toma posse hoje e que Deus te abençoe. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para você hoje. Provérbios 16:1 está escrito assim: do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Prepara o teu coração, porque algumas pessoas andaram dizendo que não daria certo, que o projeto não seria colocado em prática, que Deus não honraria a sua vida, que Deus não exaltaria você. Você tem promessa de Deus. Você tem promessa do Pai. Algumas pessoas já olharam para mim lá no passado e elas me viam caído, bebendo, fumando, me drogando. A prática consistente em uma vida pregressa de quedas e sem querer me levantar. E sabe o que elas diziam? Não tem mais jeito. Acabou para Roberto. É o final da linha. E um dia eu pedi uma oportunidade a Deus. Eu disse: Pai, eu só preciso de uma oportunidade. E a oportunidade chegou. E hoje eu transmito para você essa direção. A última palavra não vem da boca dos homens. A última palavra vem de Deus. Profetizo em sua vida que Deus dará a última palavra. Você recebe? Então declara nos comentários: eu tomo posse. E que Deus te abençoe. O teu salmo de hoje é o salmo de número 139. Verso 2 e verso 3. Antes que houvesse palavra alguma na minha boca, isso o Senhor já sabia. Deus bradou muito forte no meu coração para eu te entregar esse salmo e dizer para você que Ele lhe conhece de um jeito como ninguém conhece. Os seus parentes não lhe conhecem como Deus conhece. Talvez a sua esposa, o seu esposo, as pessoas que você confidencializa a tua vida, não lhe conhecem como Deus conhece. E hoje o Senhor me mandou falar para você: o seu coração é sondado por Ele. Isso é muito forte. O seu coração é sondado por Deus. E Deus, Ele conhece você por dentro e por fora. E esse vídeo está sendo gravado porque é um bálsamo de Deus para a sua alma. Estenda a sua mão para cá. Pai, Salvador e Criador de toda a eternidade, eu peço nesse momento bálsamo sobre esta vida, proteção e livramento. E no nome de Jesus, que toda a força das trevas bata em retirada e que haja paz e que toda a acusação seja lançada por terra. Amém. Descanse o seu coração. Após essa mensagem ser concluída, feche seus olhos e por 15 segundos agradeça a Deus, porque hoje está descendo um bálsamo sobre a sua vida e eu não tenho dúvidas
que o Senhor está restaurando sua força. Salmo de número 139, verso 2 e 3, é o seu salmo de hoje. Deus te abençoe. Algumas pessoas estão tocando no que Deus colocou na sua mão. Algumas pessoas estão colocando as mãos aonde não devem colocar. Quando alguém toca em algo que é prioridade peculiar de Deus para uma causa específica, o preço a ser pago é garantido. E decidiram tocar em uma missão que Deus lhe deu. A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, que quando a arca foi roubada, Deus feriu os filisteus com hemorroidas nas partes escondidas. Você tira a lição e sabe muito bem do que eu estou falando. Porque eles tocaram no que deveria ser preservado. Eles mexeram naquilo que não deveria ser mexido. E sabe o que Deus mandou falar para você aqui hoje? Redobra a tua atenção. Algumas pessoas estão tocando no que Deus colocou na sua mão. Algumas pessoas estão colocando as mãos aonde não devem colocar. Estão mexendo no que se não deve mexer. Estão falando o que não se deve falar. E eu vou te dizer isso aqui. Quando Deus quer ferir, Ele fere. Quando Deus quer abater, Ele abate. Ezequiel 17:24 está escrito: e saberão as aves do céu e as árvores do campo que eu, o Senhor, elevei a árvore baixa e fiz a árvore alta descer. Eu sequei a árvore verde e fiz a árvore seca reverdecer. Deus faz e desfaz. E quando a causa é muito peculiar, Ele faz questão de agir com muita pressa. Interferiram um projeto, tentaram interferir, estão tentando, mas quem vai assumir essa conta é o próprio Deus. Você terá notícias e por esses dias você me fala o que aconteceu. Não fique convencida pelo que eu vou dizer, mas o homem que abandonou você, ele não sabe a oportunidade que ele jogou fora. Você sempre foi uma mulher que cuida, uma mulher que zela, respeita, amorosa, leal. E infelizmente, pessoas como você são diamantes que Deus coloca na mão de algumas pessoas. E você chegou como uma oportunidade na vida de um homem que não soube valorizar. Eu digo isso sempre para mim mesmo. Existem homens que têm aparência de homem, mas o corpo é de homem e a cabeça é de moleque. Não sabe entender os pensamentos de uma mulher como você, que cuida, que zela, que ama, que é leal. E no pior de tudo, quando você cansa, no final é como se você fosse a boba e a errada da história. Anota isso que eu vou te dizer, te aproxima aqui. Você foi a oportunidade na vida de alguém, mas infelizmente, quem teve você e não valorizou, não entendeu que seria através da tua vida que as coisas iriam melhorar. E você até se culpou. Eu vou finalizar dizendo para você isso aqui. Descansa, deixa para lá. Ele perdeu e você aprendeu. Se você ignorar esse vídeo hoje, você vai perder a melhor oportunidade de orar, seja qual for a causa que você está passando ou precisando. Hoje eu só quero apresentar sua vida em oração. E se você é uma pessoa da fé, você vai fazer esse momento de oração comigo. Não vai demorar, vai ser rápido, mas será uma oração sincera. O apóstolo Tiago disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu creio que quando eu oro junto com você, algo sobrenatural acontece. Faz o teu pedido de oração aqui agora. Coloca a causa, coloca qual é a área que você quer apresentar. Escreve aqui nos comentários, mas escreve com fé. Porque algumas pessoas acham que isso aqui é bobagem. Acham que isso aqui é coisa de quem não tem o que fazer. Não. Eu vim aqui para ser mensageiro de Deus para a sua vida. E é o que eu vou ser e continuarei sendo. E eu quero orar e vou orar pela sua casa nesse momento e por todas as áreas que você apresentar. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, eu não conheço esta vida, eu não sei quais são as dificuldades,
Eu não sei quais são os problemas, mas eu peço hoje que, para a honra, glória e louvor do seu nome, essa vida que está sendo apresentada em oração receba a graça, o favor imerecido da providência que tem pedido ao Senhor. Pai, estende o teu cetro de misericórdia sobre as nossas vidas. Alcança essa pessoa, meu Senhor. Anima ela, repreende o mal à sua volta e que todas as ações do maligno caiam por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você recebeu até aqui, deixa um amém nos comentários e compartilha com mais uma pessoa. Tem gente que precisa orar, juntamente com você e comigo. O desejo do adversário contra a vida do seu filho é que ele não preste para nada, que ele continue rebelde, sendo um filho que não obedece, sendo um filho que traz desgosto. Mas tu acredita que Deus me fez um milagre para que eu profetizasse milagre na sua vida? Você acredita nisso? Eu sei o quanto eu já desonrei os meus pais, eu sei o quanto eu já trouxe problemas para minha mãe, eu já sei o quanto eu vi a cara de decepção do meu pai em momentos difíceis. Então Deus decidiu me dar uma nova oportunidade e eu abracei. E hoje eu venho profetizar milagre na vida do seu filho. E se você é uma mãe que tem outras amigas que também são mães e os filhos não estão indo nada bem, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai compartilhar agora na seta. Você vai compartilhar agora esse vídeo para essa pessoa. E eu tenho certeza que ela também vai orar junto com você e comigo. Porque nessa oração eu quero pedir milagre. Eu quero pedir que traga paz sobre a vida desse filho ou dessa filha. Você vai escrever o nome agora. Seja filho, seja filha. Você vai compartilhar com alguém que também tem filho ou filha e está numa situação bem complicada. De milagre, quero profetizar milagre. Porque o que Deus fez na minha vida foi um milagre. Só Ele, somente Ele, pode abrir portas que ninguém tem acesso. Senhor, eu peço hoje a Tua graça, eu peço a Tua força. Eu não sei qual é a adversidade que essa mãe tem passado com esse filho ou com essa filha, mas eu apresento ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu peço que o Senhor, por misericórdia, conceda a oportunidade de superação, de melhoria, e que aonde estiver agora, todas as barreiras, todos os caminhos acessíveis, que deem trajetos e cursos para que esse filho ou filha tropece novamente e se feche. Pai, dá uma nova oportunidade, concede livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega esse vídeo, clica na seta e manda para esse filho ou essa filha que você escreveu o nome aqui embaixo. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai resplandecer. Em nome de Jesus, hoje eu quero apresentar e vou à sua casa e também apresentar a sua família. Eu quero orar e vou orar por você agora. E você, nesse momento que vai entrar nesse corrente de fé comigo, você vai escrever aqui, ó, eu e a minha casa. É muito fácil de escrever e muito rápido. Escreve eu e a minha casa. Porque aonde você estiver, eu oro pedindo a Deus livramento, proteção. Eu peço forças, que o Espírito Santo restaure o seu pensamento, os seus projetos, e que a sua casa e a sua família seja abençoada. O apóstolo Tiago disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu acredito nitidamente que enquanto eu oro e você também ora, juntos fazemos uma corrente de fé, estamos ligados pelo cordão umbilical que liga ao útero do céu. Eu creio que a tua casa e a tua família, e eu já profetizo, que todas as forças das trevas caiam por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como confirmação, você vai clicar nessa seta aqui embaixo agora e você vai compartilhar com 3 pessoas
Isso aqui não é uma ordem, é um desafio. O inimigo vai fazer de tudo para você não compartilhar. Mas se você realmente entendeu a mensagem e quer semear na vida de mais alguém essa oração, clica nessa seta e compartilha com as 3 primeiras pessoas que vieram no seu coração. Faça isso em nome de Jesus e que Deus te abençoe. Você deveria se orgulhar de você. Você deveria levar mais a sério esse esforço que você tem feito. Porque no meio de tantas outras pessoas que já desistiram, você continua aí. E o que você chama de se arrastar, eu chamo de resistir. Porque uma pessoa que consegue caminhar normalmente, uma pessoa que tem forças para andar normalmente, ela está usando tudo o que ela tem. Mas uma pessoa que está se esforçando para continuar andando, ela está dando o melhor de si. E Deus mandou falar com você hoje. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar para você. E eu nem sei se você acredita no que está escrito, mas essa história aqui hoje, ela tem tudo a ver com a sua vida. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, escuta o que Deus me mandou falar para você hoje aqui. Livro do Êxodo, capítulo 1, e o versículo é o de número 12. A Bíblia está aberta. Eu sou do tempo que as pessoas diziam a Bíblia aberta é a boca de Deus e fechada é um livro. Então, eu quero liberar essa palavra aqui porque Deus falou muito forte ao meu coração que você precisaria. O texto diz assim: mas quanto mais eles os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que eles se afligiam por causa dos filhos de Israel. O contexto vai dizer que o faraó daquela época, ele decidiu perseguir o povo que nós conhecemos como hebreus, mas é o povo de Deus, é o povo que é chamado, o povo que é escolhido, o povo que é separado por Deus, tem a bênção de Deus. E aquele faraó da época, ele era muito cruel, era muito carrasco. E sabe o que é que aquele faraó faz? Ele decide agora castigar o povo ainda mais, porque ele via o crescimento. Ele via que as mulheres hebreias, elas eram muito prósperas em fertilidade, elas geravam muito, elas conseguiam dar frutos, elas eram mulheres muito frutíferas. E isso incomodou. Alguns dizem que o faraó da época se incomodou pela quantidade, mas um judeu antigo, convertido ao cristianismo, chamado Flávio Joséfo, ele disse que naquela época faraó teve um sonho, e nesse sonho, escuta isso, nesse sonho, ele via um menino do meio dos hebreus sentando na cadeira dele e comandando o Egito. E isso fez com que ele entrasse em pânico. Ele mandou chamar a história de Flávio Joséfo no livro dos Hebreus. Depois você procura aí o número da página que eu não recordo agora. Mas Flávio Joséfo vai dizer que Faraó ficou tão atordoado que ele mandou chamar o oráculo da sua época, que era um oráculo egípcio, um profeta egípcio, e ele contou o sonho. Então, depois disso foi que veio a ordem para que todo primogênito, primeiro genocídio da Bíblia, para que todo primogênito que nascesse do sexo masculino, do gênero masculino, fosse decapitado ou morto ou afogado nas águas. E isso vai fazer com que gere um pânico. Então, preste atenção. Ele começou a diminuir a alimentação. Os historiadores, voltou aqui a palavra, eles vão dizer que 2 refeições eram dadas, uma pela manhã e outra pela noite. E a refeição era cebola, pepino e a água barrenta do rio Nilo. A água barrenta do rio Nilo era o que era dado para eles tomarem. Mas isso não impediu. Não. Faraó tentou impedir o crescimento. Faraó tentou impedir a prosperidade da bênção que Deus havia colocado nos hebreus. Faraó, como sempre, tentando articular,
Faraó, como sempre, tentando atrapalhar, porque essa é a função de Faraó, é tentar atrapalhar. Mas algo diferente aconteceu. Na minha Bíblia, está escrito no capítulo 1 e no versículo de número 12, que quanto mais Faraó afligia o povo, quanto mais ele tentava atrapalhar, o povo aumentava, o povo progredia. Quanto mais Faraó tentava intervir, esse povo se estendia, ele crescia. Não é assim na nossa vida? Quanto mais o inimigo tenta nos bloquear, quanto mais o inimigo tenta nos atrapalhar, nos fazer fracassar, quanto mais o inimigo tenta, suplantar os planos, suplantar os propósitos, Deus vem, aí nos coloca diante de uma honra. Eu estou falando para alguém aqui que somente essa semana já foi alvo de muitas pedradas pesadas. Eu estou falando com alguém que somente essa semana já foi muito coagida, recebeu palavras de baixo calão, se não recebeu palavras de baixo calão, sentiu o peso da trapaça, porque Faraó é assim. Como Faraó se sente ofendido, eu vou falar isso aqui para você. Quem tem sido o Faraó da sua vida? Quem tem sido o seu rival, humanamente falando? Quem é que tem se levantado para tentar intervir a prosperidade do crescimento? Porque era isso que acontecia dentro do Egito. O povo de Deus crescia. E crescer debaixo da bênção de Deus incomoda. Eu vou falar. Por isso que algumas pessoas detestam você. Algumas pessoas detestam você exatamente por isso. Porque você está crescendo debaixo da bênção. Mesmo com tempos difíceis, você continua crescendo. Porque naquele tempo, Faraó tirou o alimento, diminuiu a água, dobrou a carga, mas o povo continuou prosperando. Porque aonde Deus coloca a mão, o diabo não atrapalha e nem impede o crescimento. Aonde Deus coloca a mão, Satanás não consegue atrofiar o desenvolver. Eu preciso que você estenda sua mão para cá, porque eu profetizo na sua vida no dia de hoje que o inimigo pode até tentar bloquear suas forças, bloquear sua fé, bloquear os seus passos, mas Deus te dará resistência e você continuará prosperando. Faraó pode intervir, tentar atrapalhar, mas Deus te dará prosperidade. Prosperidade de Deus. Eu profetizo na sua vida. Eu posso ler um amém? Aleluia. Aleluia. Faraó via o povo progredindo. Ele olhava e dizia, essa matemática está errada. Porque eu já diminuí a alimentação. Se estão comendo pouco, eles têm pouca energia. Aumentei a carga. Aumentei a quantidade de horas a trabalhar. Mas o povo continua prosperando. Quantas vezes você levanta e diz assim, hoje eu não vou fazer nada. Quantas vezes você levanta e diz, hoje vai ser apenas eu e eu vou ficar aqui, ponto. Aí de repente aquela força vem, lhe sustenta, lhe levanta, lhe mantém, e você diz assim, mas eu estava caída agora, eu estava desanimada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, as aflições dessa vida não são potentes o suficiente para fazer com que a mão de Deus fique parada ao teu favor. Você entende isso? As aflições dessa vida não são fortes o suficiente para parar você. Eu não sei quem é você, eu não conheço sua história, mas Deus lhe diz hoje assim, pode levantar Faraó, pode entrar a escassez, pode entrar a crise, mas você continuará firme, firme, firme e forte. Você crê nessa palavra? Você acredita nisso? É sério. Você acredita? Porque eu não sei de onde você me escuta, mas o Faraó que tem bloqueado a sua prosperidade, o seu caminho, e aquilo que você tem de melhor, está caindo por terra hoje. Está caindo por terra hoje. Eu vou ler mais uma vez para você guardar. E quanto mais eles os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que eles se afligiam por causa dos filhos de Israel.
Faraó olhava e dizia: essa matemática não está certa. Não é para esse povo crescer como tem crescido. Não é para esse povo evoluir como tem evoluído. E Deus lhe trouxe hoje para dizer: com crise ou sem crise você vai prosperar, porque você carrega a bênção de Deus na sua história. Coloca a tua mão para cá, porque eu profetizo que com crise ou sem crise, você vai estar de pé. Aproveita agora e compartilha essa mensagem com mais uma pessoa.